A minha formação, como dizer? Em tibetano existem algumas palavras para descrever os tipos de conhecimentos que a gente tem. Que é chamado Kyetop-gyönten, Jangtop-gyönten, Nyöntop-gyönten, principalmente. Que são as qualidades que vêm do nascimento, as qualidades que vêm através do estudo, as qualidades que vêm através das experiências, e também tem um quarto que é o Rikyū-gyönten, que são as qualidades que vêm através do corpo, ou seja, da genética. Eu acredito que tem uma parte daquilo que são minhas qualidades que vem da genética, que vem dos meus pais, dos meus avós, que vem do corpo, que vem junto comigo. Tem uma parte da minha formação que ela foi de muito estudo. É interessante porque eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa. Eu nunca fui aquela pessoa que pega o livro e fica lendo e vai lá e quer e passa horas estudando. Eu acho que eu nunca fui um bom aluno, para falar a verdade. O que eu sempre tive foi muita paixão pela parte da filosofia, dos ensinamentos e tudo, e sempre tive uma predisposição para isso. Então tem uma parte que se une. Posso dizer que o meu processo de formação ele é feito dos estudos que mais do que, de uma certa forma, trazer novos conceitos e conhecimentos, que também ocorreu. Mas, principalmente, eu vejo eles hoje olhando como se fosse água e adubo que foi colocado para fazer brotar os frutos de sementes que já estavam lá. Então, tem muitas coisas do meu conhecimento que vêm através das intuições, na hora de estar dando um ensinamento, de estar transmitindo, ou durante o próprio processo de estudo, né? Então, o meu processo de formação, eu acho que ele tem sido, continua sendo, porque a formação eu acho que é para toda a vida, mas a minha formação dentro do budismo, principalmente vem através dos meus mestres. Eu tenho a grande fortuna de ter tido grandes mestres, pessoas assim que para mim foram muito importantes, e quando eu vejo outros contextos dentro do budismo, não é óbvio. E não é apenas Lama Gangchen, meu mestre é muito importante para mim, mas eu tive vários outros. Na Índia tive vários mestres importantes, no Tibete, e eu aprendi muito estando na presença deles. Eu acho que tem muitas coisas hoje que eu vejo que faz parte do meu ser, que não veio através do estudo do livro, veio através de estar na presença de alguém que para mim é iluminado. Tem muitas coisas que eu aprendi de estar num contexto monástico, onde a gente aprende muitas coisas pela própria vivência do dia a dia, que não é por aquilo que está no texto que você estuda, né? E claro, tem muita coisa que a gente aprende através dos textos, através das aulas, através dos ensinamentos. E eu tive a fortuna de receber uma formação formal dentro da tradição do budismo tibetano, que é dada normalmente assim para os chamados tulkus, os lamas reconhecidos. E eu tive a fortuna de ter uma certa facilidade diante dela, né? E sempre ter muita paixão por ela, sempre gostei. Então, quando eu estava no meu período de estudo, tinha algumas vezes que meu mestre, por exemplo, certas aulas ele dava 2 vezes porque os alunos eram muitos. Então, tinham 2 grupos, era um pouco mais avançado e um menos. Ele falou para os discípulos se dividirem entre os mais inteligentes e menos inteligentes. Os que tinham mais facilidade e menos facilidade, e eu decidi nos 2. Então, eu fazia as 2 aulas, eu fazia o dobro, não porque eu gostava, que eu queria ser o melhor aluno, mas porque eu sempre tive prazer em estar na presença dos meus mestres, prazer em entrar em contato com esses ensinamentos, sempre fez muito sentido, sempre me deu muita alegria. Por um outro lado, eu nunca fui o melhor aluno de ficar lá estudando muito tempo, tal. Mas eu acho que a minha formação vem principalmente através disso, através, claro, do conhecimento formal, que também tem a sua importância, mas também principalmente através da presença com os meus mestres. Eu aprendi muita coisa viajando com o Lama Gangchen, estando ao lado dele, continuo aprendendo, diante de várias situações do dia a dia, e aprendi muita coisa também, e continuo aprendendo, tendo que ensinar. Eu fui colocado na posição de ter que ensinar, que eu tinha 13 anos praticamente, e o que eu sempre fiz foi, muito bem, eu não sei tudo, mas vou compartilhar o que eu sei, e sem medo de errar, porque se tiver medo de errar, não vai para frente. Então, isso foi algo que me ensinou muita coisa também. Então, eu diria que entre os meus mestres, quem me ensinou, se eu tivesse que pegar o meu foco principal da minha formação que eu recebi,
Tem uma parte formal dos estudos, dos meus mestres, tem uma parte da experiência que eu tive com eles e tem uma parte importante que é devida a todos aqueles a quem eu tive que ensinar até hoje. E tem uma outra parte também que é importante, que é o fato de as experiências do dia a dia. Lama Gangchen, desde o começo, nunca me deixou num contexto, como se diz em português, numa redoma de cristal protegido. Sempre me colocou no meio do mundo. Então, vai lá cuidar da administração do centro, vai lá fazer a construção disso, vai fazer aquilo, sempre estando no mundo também, né? E eu aprendi muita coisa também aplicando os ensinamentos e os valores e a prática no dia a dia também. Eu aprendi muita coisa com isso.